E aí, pecuária, bom? Meu nome é Gustavo Pereira, eu sou o hosting do podcast Negócio Animal. E o podcast Negócio Animal, como vocês sabem, tem o intuito e a intenção de trazer história, de trazer conhecimento, de trazer soluções técnicas e também soluções veterinárias. E é por isso que a gente faz esse podcast com tanto carinho e dedicação. E a gente tem sempre os nossos convidados que nos ajudam com essa meta, com esse destino que a gente tem. Eu queria, antes de apresentar a nossa convidada, falar sobre uma empresa que é muito parceira nossa, que é a AM Ferramentas. Eles estão sempre com a gente, são equipamentos que são feitos para equinos, então tudo que você pensar no trato, no dia a dia para equinos, as pás, os coxos e até a parte toda de infraestrutura de coxo eles têm. É um material muito bacana, diferenciado aqui no Brasil. Então procura a AM Ferramentas, que eles são muito bacanas. João Pedro, um abração. E para apresentar a nossa convidada aqui, a Aline Tamier, é uma veterinária. Ela é formada aqui pela FURB de Blumenau. Ela atua na área de medicina interativa, fisiatria veterinária, fisiatria esportiva, né, que é o aumento da performance dos cavalos atletas. É mestre em ciência animal pela USP, especialista em medicina de longevidade, quiroprata e terapeuta manual sutil biodinâmica pelo HTS Institute. Apresentei tudo direitinho, Aline? Sim, apresentou tudo Apresentei. direitinho. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. A gente já bateu um papo antes e já saiu um monte de informação. A gente falou, vamos gravar, senão a gente vai ter que falar tudo de novo. Sim. Aline, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no podcast Negócio Animal e espero que você consiga falar tudo que você gosta de falar da tua profissão e a gente passar bastante informação para o nosso pessoal aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui, de verdade. Que bom, que joia, fico bastante contente. E para vocês que estão assistindo o podcast Negócio Animal, o podcast Negócio Animal é uma derivação do Negócio Animal, que é um aplicativo de compra e venda de animais com segurança. O aplicativo Negócio Animal, você coloca o seu animal à venda. Quando há a efetivação da venda, a gente gera o contrato digital, a gente faz análise de crédito do comprador e a gente faz toda a gestão dos boletos e pagamentos. A parte chata é com a gente. Você se preocupa em criar o seu animal e deixa aquela burocracia toda que a nossa solução faz por vocês. Então esse é o objetivo. Aline, conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que foi a tua infância, como é que você foi esse amor por animais desde pequena? Conta um pouquinho pra gente. A gente brinca que o médico, toda criança queria ser veterinária, né? E tem os teimosos. Eu fui uma dessas crianças teimosas, né? Acho que quando eu era muito pequena, o meu pai ele teve um papel muito grande nisso, porque a gente teve de tudo. A gente teve porquinho da Índia, codorna, cabrito, a gente teve tudo numa casa, tartaruga numa casa, né? E cachorros, muito cachorro. E um belo dia eu montava, inclusive conheço o João Pedro, né? Conhece o João Pedro também? De criança a gente se conhece, porque eu montava na mesma época. E a gente criei lá na época, desde pequena, esse amor pelos cavalos, certo? E o meu pai, um belo dia, ele me presenteou com um cavalo, um pangaré, parecia um pezinho de jabuticaba, de tanto carrapato, tadinho. Mas assim, realmente o meu pai ele teve muito papel aí na escolha da minha profissão, porque eu sempre me senti muito em casa com os animais, né? E essa paixão pelo cavalo é desde pequena. E o motivador mesmo da veterinária foi mais o animal grande, o cavalo, ou foram os outros animais pequenos assim? Eu sempre gostei de tudo mesmo, assim, sempre tive esse amor pelos animais em geral, né? Mas o cavalo realmente foi uma paixão. O cavalo, eu vivia e respirava aquilo lá desde a minha infância, né? E eu percebi, ainda criança, até eu chegar na adolescência, que eu gostava muito mais de cuidar do cavalo do que propriamente montar, do que propriamente competir, né? Nesse sentido. Então, realmente, eu gostava de cuidar do cavalo. Que legal, que interessante. É uma coisa que desperta na gente desde pequeno mesmo, né? E você sempre foi daqui de Blumenau? Sim, sempre fui daqui. Nasci aqui, inclusive. E a FURB foi a natural, né? Porque é uma faculdade muito boa aqui da região, né? Isso. Naquela época era a FURB, a UDESC, né? Mas acabou que a FURB foi o melhor caminho ali mesmo. É muito bacana.
Aline, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde da maneira que você achar melhor, de repente mais coloquial, que a gente entende melhor, né? Porque claro. não é uma linguagem tão profissional. Sim. Né? Me explica um pouquinho pra gente o que é a fisiatria veterinária. Tá. O que acontece? A gente pensando numa visão humana, né? A gente tem o fisioterapeuta humano, certo? Que ele faz uma faculdade para ser fisioterapeuta, certo? E existem modalidades que o fisioterapeuta atua no ser humano. E, por exemplo, o Shockwave, que é a terapia por ondas de choque, que no caso eu faço nos cavalos, certo? Essa terapia, ela é uma terapia fisiátrica, por exemplo, que é onde o médico, né, seja humano, seja animal, o médico, ele atua com aquela terapia. É ele que atua, tá? Não o fisioterapeuta. Isso, exatamente. Então, assim, por quê? Porque eu preciso ter um conhecimento de diagnóstico. Eu não estou dizendo que eles não tenham, né? Eu estou dizendo que eu, por exemplo, eu preciso... A formação... Isso, eu preciso entender de ultrassonografia, eu preciso entender de terapia interarticular, eu preciso entender de tendão, né, de ligamentos e tudo mais, nas lesões, as terapias celulares, tudo isso, porque as técnicas se associam, né? Eu preciso entender disso para executar a técnica, por exemplo, tá? Então, a gente diz que nós somos médicos. Por nós sermos médicos, nós somos fisiatras e não fisioterapeutas. Mas é muito mais fácil a gente se comunicar dessa maneira, né? Dizendo que nós somos fisioterapeutas. Entendi, tá? Entendi. E a medicina de longevidade, a gente está falando provavelmente de proporcionar aos animais uma vida melhor ao longo do tempo. Isso. É isso? Assim, eu tenho uma clínica de pequenos, né, também, eu atuo na parte da fisiatria em pequenos animais também, e uma coisa que a gente tem é que, falando sobre uma medicina moderna, a gente tem o quê? A gente acaba tendo um sintoma e um medicamento para aquele sintoma. Eu tenho dor, eu vou dar anti-inflamatório. Sim, muito simples de se entender. Atuar no né? sintoma. Isso, atuamos no sintoma. Quando eu falo em longevidade, agora partindo para os cavalos, né, nos pequenos é longevidade de vida mesmo, para que o animal viva mais e viva melhor, porque a gente tem que ter qualidade de vida, não só tempo, certo? Sim. Falando do cavalo, qualidade, né, de vida e também tempo de vida esportiva. Certo? Porque a gente está falando, os cavalos, a gente sempre está falando da vida esportiva, né? A emprego das técnicas é mais para o cavalo esportista, porque o cavalo de passeio, ele acaba não tendo muito essa necessidade, não é muito exigido, é isso, né? Isso. Assim, e o que acontece é que é impossível um atleta de alta performance não ter lesão. Não ter dor, não ter lesão. Assim, é impossível, eles vão ter, né? Então, a gente conseguindo diagnosticar aquilo ali de maneira precoce, a gente conseguindo intervir naquilo de maneira precoce, a gente trata melhor, né? Ou a gente até consegue realmente prevenir com que a lesão apareça mesmo, tá? Então são dois tratamentos, a preventiva e o tratamento de lesões. Isso. A gente tá? pode Igual dizer a gente vai falar ali sobre as terapias manuais, vocês vão ver como as terapias manuais, elas são extremamente efetivas no sentido prevenção, entendeu? Sim. Então, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma tendinite, certo? Eu tenho um tendão. O que é um tendão? O tendão é a continuação de um músculo. Eu tenho um músculo lá em cima, esse músculo vem, se transforma num tendão e se insere num osso, tá? Para fazer o quê? Uma alavanca, para fazer um movimento, né? Tudo biomecânica, tá? Antes de eu ter uma tendinite, eu tive uma sobrecarga muscular. Então você teve uma sobrecarga no músculo e vem pro tendão. Exatamente. Antes de eu ter uma tendinite, eu tive uma sobrecarga muscular. Tá? Então, quando eu atuo nos clientes mensalmente, né, que onde eu acompanho esses cavalos, eu sei o esporte que eles fazem, eu tô todo mês com eles, eu consigo pegar essas sobrecargas musculares, entendeu? Entendi. Antes da gente ter um problema. É fundamental, então, para o cavalo de alto rendimento, o atleta, que tem esse acompanhamento. Sim, é fundamental, tá? A gente melhora a performance, sem sombra de dúvidas, e o nosso paciente ele não fala.
né? É isso que eu acho mais maravilhoso assim da profissão, porque você tem que conseguir deduzir, né, ou intuir ou deduzir, muito mais deduzir pela tua prática profissional o que está acontecendo com o animal e poder agir em cima disso, né? Sim. Eu até costumo brincar com os clientes que eu tenho cavalos que eu atendo de quando eles eram potros, né? Quando, tipo, tá iniciando no esporte. A gente já pega esse animal desde o início e dá esse suporte para ele, né? Então, esses cavalos que eu tô há muitos anos mexendo, eu entro na baia, eu já sei que tem alguma coisa errada, entendeu? Pelo olhar, eu já sei que o animal tá apresentando alguma coisa, sabe? É porque ele sente dor e não fala, né? Isso, Ai. Aline, tá doendo aqui. Não, né? Então, a fisioterapia, de maneira geral, ela é um trabalho extremamente artesanal, né? Assim, eu costumo conversar muito com os treinadores, né? Que vários são amigos, inclusive a gente fala, a gente é um artesão. Eles como treinadores e nós, né, na fisioterapia, porque eu palpo metodicamente os animais da ponta da cabeça até atrás da bunda deles, onde tem musculatura, a gente vai palpando, a gente vai diagnosticando pontos de tensão, né, rigidez, contraturas musculares, tudo isso a gente já vai pegando na mão, entendeu? Eu tenho uma dúvida que foge um pouquinho do assunto, mas é uma dúvida que eu acho interessante. O animal, o cavalo, a fisiologia dele é de um animal que pasta com a cabeça baixa e é livre no pasto, né? Sim. O natural é isso para um animal, Sim. né? E os cavalos atletas, principalmente, eles estão geralmente numa baia, né, num lugar fechado, num recinto controlado, com alimentação que às vezes não está na altura do chão, está um pouco mais alta. Isso interfere no rendimento? Chega a Gente, interferir assim, isso ou não? Tudo, a gente tem que entender que tudo que a gente modifica, tudo que é antifisiológico, tem alteração, sempre. Tem um resultado, causa alguma Isso coisa. causa alguma coisa, tá? Então, assim, por exemplo, beleza, o animal é um cavalo que as raças foram cruzadas, tudo. O animal tem uma determinada raça e ele foi feito para aquele esporte, né? Tem raças que têm o maior talento, né, para aquele determinado esporte. Só que, mesmo assim, o animal passa por estresse. Não é porque ele foi feito para aquilo, no sentido de raça, de tudo mais. Que ele tem aptidão para aquilo. Que ele tem aptidão, exatamente, essa palavra. Que ele tem aptidão para aquele determinado esporte que, por exemplo, não, então aquilo ali não é estressante para ele. Não é assim, entende? Então, assim, o cavalo, ele foi feito sim, para ficar solto, para ficar pastando, para andar bastante, né? Então, todas essas alterações que a gente faz, a gente tem um resultado disso. Então, tá mudando assim, alguma coisa né? Isso. E tem a questão também da personalidade do cavalo, né? Uma coisa que eu sempre falo para os treinadores, que eu pergunto para os treinadores mas tem um cavalo que também tem um cavalo malandro que não gosta, também tem um cavalo que ele adora, ele é pragmático, ele gosta de fazer o exercício. Sim. Tem aquele que gosta da recompensa no final do exercício, né? Do que vai ganhar né? de comida ali. Tem essa personalidade mesmo. Tem a personalidade. Desculpa interromper, porque assim, às vezes você tem um atleta muito bom, mas só que ele é preguiçoso, né? Se ele treinasse muito, ninguém ia bater, só que ele não treina, ele não vai ser o melhor por conta disso, né? Não, sem sombra de dúvidas, e os animais, eles têm a personalidade deles, né? E mais do que isso, assim, isso é uma coisa que é super bacana de ser falada, porque por isso que não é protocolo. As coisas não são protocolo. A gente não trabalha com receita de bolo, porque você é você, eu sou eu, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente entender o indivíduo, mais a gente vai conseguir extrair dele. Tem cavalos que não gostam, por exemplo, vou te dar um exemplo da palpação. Tem cavalos que não gostam de uma palpação, ele não tá com dor, mas se eu chego e faço uma palpação forte, o animal, ele não gosta, é visível, entendeu? Ele não está com dor. Então, assim, eu preciso conhecer o animal para saber disso, né? Então, a personalidade, a individualidade, quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai extrair do atleta, sem Quer dizer, dúvida. você não consegue chegar para ver um animal pela primeira vez e consegue concluir exatamente, assim,
tem né, não existe o modus operandi ali que você vai fazer e vai dar tudo certo sempre igual. Você precisa de um tempo com o animal para poder entendê-lo também, né? E até assim, claro, existe, por exemplo, fatores onde a pessoa me chama por ali, não, quero só dessa vez para fazer uma quiropraxia X. Beleza, eu vou lá, eu olho, eu faço toda uma avaliação do animal, faço a terapia manual, mas eu não consigo, em uma vez só, acompanhar, ver o ganho de massa muscular de maneira equilibrada, que é diferente quando eu tenho um acompanhamento mensal desses animais, né? Então, isso que eu ia falar, que é fundamental, a pergunta foi para chegar nesse ponto. É fundamental para conhecer o animal você fazer esse acompanhamento, né? Olhar ele na pista, se é um par de milha, vendo como é que ele faz o trabalho dele em volta dos tambores, ou se for laço. Sim. Porque uma coisa que a gente até aprendeu aqui, que a gente não sabia, né, Tom, que com o Yuri, uma coisa que a gente nem imaginava, né? No quarto de milha, por exemplo, como ele faz a volta muito rápido né, forçando o corpo, o movimento da pata não foi feito para fazer esse movimento, né? Só assim. E aí acaba forçando e acaba dando, de repente, alguma inflamação nesse ponto, né? É uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Porque... Assim, até uma coisa que é muito bacana a gente falar isso, assim, porque cada vez mais os animais, eles estão baixando o tempo. Sim. Né? De 16,200, né? Então, cada vez mais eles estão baixando o tempo. Mesmo que o cavalo seja um animal de explosão, a raça propriamente dita, né? De explosão e tudo mais, a gente tem que lembrar que quanto maior a performance, maior o risco de se ter... Exatamente, né? Então, assim, quando a gente conhece o esporte, a gente conhece o cavalo, a gente tem... sim, maiores chances de olhar para aquilo ali, igual, tenho um cavalo de salto. Eu vou buscar, no meu diagnóstico de fisiatra, eu vou buscar uma coisa, entendeu? Às vezes, a pessoa me chama porque, tá pulando com as mãos penduradas, entendeu? Pô, por quê? Deixa eu ver como é que estão... Claro, existe, pelo que eu entendi, então existem comportamentos que são mais ou menos padrão de um tipo de lesão, que causam um tipo de lesão. Sim. Mas, quer dizer, como isso interfere em cada cavalo é diferente, né? Diferente. Como as reações e tudo mais. Para você né? ver como é uma coisa multifatorial, né? Porque assim, a gente tem o cavalo atleta, a gente tem o atleta que vai em cima, né? A gente tem o esporte, a gente tem o veterinário clínico, a gente tem... o veterinário, a parte da fisioterapia, a gente tem a parte da alimentação, da nutrição, a gente tem a raça propriamente dita, a linhagem, cara, tem animais. Muita coisa. Sim, entendeu? Então, assim, às vezes, eu já conversei isso com clientes e eu falo, gente, não é milagre. Não é milagre, né? Não existe milagre. Igual, vou dar um exemplo, né? Que já aconteceu comigo. Quer que faça a parte do acompanhamento fisiátrico com o animal. Legal, mas quer economizar na ferradura. Não tem como. Entende? Ou não faz comida, sentido, sabe? Não faz sentido, entende? Então, assim, as pessoas, elas precisam entender que o esporte, ele é multifatorial. Eu não estou falando só o esporte dos cavalos. Todo o esporte é multifatorial, né? Então... E quase tudo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, com o pessoal da criador de gado, né? O cara é criador de gado, mas ele tem que ser um bom agrônomo também, porque a pastagem tem que estar adequada, então ele tem que saber muito da pastagem, qual tipo de pastagem, qual tipo de... Então, realmente, hoje em dia, está tudo ficando muito complexo, né? Porque você precisa se aprimorar em tudo. E como um atleta do futebol, né? Hoje, se você comparar de 20 anos atrás, corria-se menos, era mais o fator talento. Hoje é uma correria que vai bem quem tem preparamento físico para tudo aquilo, né? E o cavalo também, né? Cada vez 1 centímetro a mais, cada vez... E assim, a importância, né, de tudo isso, muitas vezes, é que a gente está falando, vamos colocar o tambor, né? A gente está falando de milésimo de segundo, né? Então, assim, o ganho da performance que a gente fala, às vezes, é milésimos de segundo. Sim. Entendeu? O milésimo são detalhes. Então, assim, a pessoa, ela quer competir num alto nível, ela vai ter que ajustar os detalhes. Exatamente. Entendeu? É a diferença que faz a diferença, as pequenas diferenças que dão realmente Daí uma você diferença. começa a ver essas pequenas diferenças, é tudo, né? Não é só a raça do cavalo, por exemplo, ou a linhagem do cavalo, né? São
nossa, é multifatorial. Porque às vezes ele chega num determinado ponto que ele foi até aquele máximo, mas se de repente você mudar a alimentação ou mudar alguma outra coisa no dia a dia dele, talvez ele vá mais um pouco, né? Isso. E vai adiante. Exatamente, exatamente. É E muito... muitas vezes a gente não tem... muitas vezes a dor do animal, ela não é muito bem compreendida. Porque, por exemplo, assim, ele não tá manco. Tu entende? A maioria dos animais que eu vou para fazer a parte da físio, que eu vou para fazer a parte da quiropraxia, tudo mais, eles não estão claudicando, eles não estão mancos. Mas eu detecto é a mesma coisa eu acredito que qualquer um. Se alguém vai lá, pega, começa a te apertar, pô, dói aqui, daí você come, meu Deus, gente, como é que eu tenho tenho dor aqui, sabe? Exato, eu tenho uma dor no braço aqui, mas assim, no dia a dia tá normal, mas se eu fizer certos movimentos, aí eu vou dar uma... Então, assim, Mas ninguém percebe. Né? A gente vai detectando essas coisas, entendeu? Vai descontraturando, a gente vai, igual na quiropraxia, melhorando a mobilidade articular e tudo, né? Literalmente ampliando a condição de movimento do animal, tá? Então, quando a gente tira a dor, a gente tira a compensação, por exemplo, né? Porque eles são quadrúpedes, né? A gente que é bípede, a gente tem um pouquinho de dor numa perna, já joga tudo pra frente e tá andando todo torto, né? Então imagina o animal que é quadrúpede. Entendeu? Ele consegue se virar bem com as outras três. Você compensa muito mais, entendeu? Então, a gente identificar essas compensações, tudo isso é ganho de performance. Porque uma coisa é um animal que tá solto sem fazer nada, outra coisa é um atleta, né? E um atleta que tá carregando alguém em cima, né? Com uma mochilinha de 80, 70, 80 quilos nas costas. Não é mole. É bem isso mesmo, né? E, Aline, quiroprata e terapeuta manual sutil biodinâmica. Você vai precisar explicar pra gente como é que é esse trabalho, qual o objetivo dele. Tá. A quiropraxia, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, né? Que é o clec, o cara, né? Aquela coisa de... Dobra a gente de um lado, dobra do outro. E clec e tal. Né? A quiropraxia, falando assim, de maneira muito simples, né? Quando a gente tem uma contratura muscular, certo? Essa contratura muscular, ela tira a vértebra do lugar, a articulação do lugar, tá? Não tira de tirar mesmo, né? Não é uma coisa grande, eu tô falando milimétrico, tá? E o corpo, o sistema nervoso, né? O cérebro dos animais também, reforça aquele movimento como certo. Então, aquela contratura, ela fica ali, entendeu? Então, quando a gente faz isso dentro da articulação, acaba que começam a ter eu tô falando coisa milimétrica, tá? Coisas muito pequenas, muito sutis, de fibrose ali dentro, entendeu? Então, a gente tem uma restrição de movimento dessa articulação e o desuso dela correto gera essa aderência, tá? Então, o que eu faço com a quiropraxia? Eu faço um estímulo mecânico, tá? Um vetor mecânico de força, não força, mas um vetor de força em cima daquela articulação, que eu rompo essas aderências. Quando eu falo romper, é de uma coisa muito... Não é de... não é passar faca, não é nada disso. Não, é algo... É como... Vou tentar entender do nosso corpo, né? Quando alguém está fazendo massagem, né? Fala, aqui tem um nozinho. É isso? Aí eu vou... Seria isso? Aí eu vou tirar esse nozinho aqui, tiro o nó. Aí estica, puxa, tá... Isso. É mais ou menos isso? Mais ou menos, porque assim, eu tô mexendo com a quiropraxia, eu tô mexendo realmente dentro da articulação. Igual ali tu tá falando, tem um nozinho no músculo, né? Entendi. Eu não tô dizendo que não tem ação no músculo, tem muita ação no músculo. Só que o meu vetor de força, ele vai ser para articulação, porque as vértebras também têm articulações, né? E toda articulação, ela tem uma mobilidade. Então, a coluna, ela também tem a mobilidade dela. Então, quando a gente tem o que a gente chama na quiropraxia de complexo de subluxação, que é essa restrição do movimento, e eu libero aquilo, o que eu faço? Eu faço com que a mensagem nervosa chegue direito no cérebro, por exemplo. Porque, vamos lá, você me falou uma coisa que eu fiquei quietinho aqui, mas eu ia perguntar de novo. Então, você disse que quando a contratura é algo que foi errado, ou que deu alguma coisa,
e o cérebro entende como sendo correto aquilo ali e mantém. Isso, exatamente. Por Quer exemplo, dizer, assim, ó, mas pra gente é ruim, né? Pra gente, pro animal é ruim, né? isso, é porque assim, como é que eu vou dizer? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma fácil, né? Porque assim, a musculatura, ela é exigida, principalmente no atleta, tá? Ela é exigida numa sobrecarga intensa, tá? Então, assim, as articulações, a vértebra, falando de coluna, ela não sai do lugar, né? Ela não tem essas aderências que eu tô falando por falta de movimento do cavalo, e sim pela contratura do exercício, que é uma coisa super intensa, entendeu? Então, qual que é a vantagem disso quando a gente libera essas aderências, que a gente libera esses complexos de subluxação vertebral? A gente melhora a mobilidade e a gente faz com que o cérebro, porque quem manda em tudo é aqui, né? Tanto é que a gente brinca que a dor não tá aqui a dor tá no cérebro, entendeu? Então, quando eu faço a quiropraxia, eu tiro essa mensagem dessa contratura muscular exacerbada que tá ali. E eu devolvo a mobilidade dessa articulação, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um cavalo que ele tem dificuldade de ganhar musculatura. Claro, são multifatores, né? A gente, várias coisas interferem nisso. Várias coisas, mas, por exemplo, assim, às vezes eu olho o cavalo e ele tem um desequilíbrio muscular, a quiropraxia é excelente nesse sentido, entendeu? Porque esses complexos de subluxação, essas aderências articulares ali da coluna, elas prejudicam a passagem da mensagem nervosa. Porque assim, a medula ela envia vários fios elétricos, né, que inerva tudo, inerva os órgãos, inerva os músculos e tudo mais, certo? Então, quando eu tenho essa aderência que eu falei pra ti que tá um pouco, tô falando milimetricamente, né? E realmente tudo é muito milimétrico, né? A gente já tem uma inflamação ali que prejudica a saída dessa mensagem nervosa, entendeu? Então, músculo a gente perde por duas razões: desuso e problema neurológico. São os dois motivos para que se perca a musculatura, entendeu? Então, às vezes você olha o animal, mesmo ele sendo um atleta, ele tá com a musculatura desequilibrada. Ele tem um lado muito maior do que o outro. Exatamente. Então, quando a gente faz isso e num acompanhamento rotineiro, a gente consegue fazer com que o animal se muscule de uma maneira equilibrada. Bacana, entendeu? Demais. Então, assim, a quiropraxia, ela faz isso, né? Ela tem essa ação essa ação não só local, de melhorar a mobilidade articular, de melhorar a amplitude articular, isso a gente vê na hora, né? Como que eu faço uma avaliação para fazer quiropraxia? Eu coloco o animal para andar, o animal anda, eu avalio ele de trás, de frente, de lado, e eu consigo ver a amplitude desses movimentos, eu consigo ver as cadências, né? É sempre no passo, tá? A gente aprende no curso sempre avaliar o passo, porque o passo é uma cadência normal para todos os mamíferos, né? Então, e as compensações também a gente consegue avaliar de maneira melhor. Então, eu vejo o animal andando, e quando eu vejo ele andando, eu já tenho pistas do que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vejo que o cavalo ele está pisando mais longo com o pé esquerdo e com o pé direito não tão longo. Mais curto. Mais curto. Entendeu? Você fala, opa, eu já tenho uma alteração na pelve, eu já tenho que ajustar essa pelve. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente, com a avaliação biomecânica, a gente consegue associar com o que a gente precisa fazer. É claro, eu vou lá, eu vou testar todas as vértebras. Todas as vértebras estão com a mobilidade ok, porque a gente testa, né? Por exemplo, vou lá, faço o teste da quiropraxia na vértebra. Tá com a mobilidade certa, não vou ajustar. Mas se tá restrito, eu ajusto, mesmo que a clínica, no passo, não tenha demonstrado aquilo. Entendi. Entendeu? Então, é tudo uma questão do tato mesmo, né? Então, assim, a gente avalia biomecanicamente e a partir dessas pistas que a gente tem, do que a gente sente na mão, a gente faz o ajuste, os ajustes, né? Aí o animal caminha e eu vejo já imediatamente a mudança na biomecânica. Na hora já dá pra... Na hora já dá pra ver.
Aí o que acontece? Né? Por exemplo, na hora já dá para ver então o problema está resolvido? Bom, se fosse, né? Sim, o causador talvez vai causar de novo Isso, ali, né? e pensa comigo, se eu tenho uma musculatura desequilibrada, por muito tempo, às vezes a gente fala de coisas de anos, né? Não tô falando de coisa de, aconteceu ontem, não. São coisas de anos, né? Então, mesmo que eu faça o estímulo da quiropraxia, o animal precisa muscular corretamente. Então, não adianta fazer uma vez e parar. Sim. Entende? Eu preciso fazer, dar condições... Você vai ganhando massa muscular daquele lado, você tem que fazer de novo, porque pode interromper e até chegar no equilíbrio. Isso, até ele chegar no equilíbrio. E a gente... E eu sempre falo, o que... E músculo não ganha assim, né? Não. Então... Nossa, bom se fosse, né? Então, assim, a gente precisa dar condições para que o animal consiga fazer aquilo, né? Então, uma vez uma sessão não é suficiente. Dependendo do que tem coisas que são mais graves do que outras, enfim, né? Existem vários processos, né? Que a gente acaba tendo que entrar com outros recursos, né? Daí, não só a quiropraxia, mas daí toda a parte dos equipamentos também, que ajudam a gente como anti-inflamatórios, analgésicos, né? Para dar condição para o cavalo melhorar nesse quesito, entendeu? Sim. Quer dizer, o cavalo atleta, assim como o humano atleta, precisa de acompanhamento fisiológico, precisa de acompanhamento nutricional, precisa de acompanhamento total, porque é uma máquina multifatorial, sem dúvida, tá? Os maiores e melhores resultados que a gente tem são animais com uma equipe. Acompanhamento, é uma equipe. E assim, eu tenho que falar com o clínico tem que falar comigo, todo mundo tem que falar com o treinador, porque quem dá o feedback para nós é o treinador, né? Tanto é que assim, eu chego às vezes no Aras, principalmente do farol ali, né, no Três Tambores, chego lá, converso com ele disse, vem aqui comigo, olha esse animal montado. Daí eu vejo ele, tá vendo que para esse lado ele não quer ir direito? Entendeu? Ou então vai virar o tambor, faz assim com o pescoço, entendeu? Então assim, muitas dicas, muitas coisas quem tá em cima dele ali, o treinador... E às vezes não é nem assim, às vezes cara, eu tô sentindo que ela tá muito nervosa. Quem que não fica bravo com dor? Né? Você tá sentindo dor, você fica bravo, você não quer que ninguém chegue perto de você. Né? E uma coisa que é bem bacana a gente comentar também, é que aqui no Brasil nós temos, eu acho que falta essa conscientização de que o cavalo ele é um atleta, certo? Que tem um outro atleta em cima dele, e os dois estão sendo ligados por ferramentas, certo? Que é a sela e a embocadura, tá? Quando a gente fala de países de primeiro mundo, a gente tem saddle fitting, que é uma modalidade onde a pessoa vai lá e ela ajusta aquele equipamento para o atleta de baixo. Não só para o de cima. Não só para o de cima, tá? E também o bite fitting, que é o ajuste da mordida, que é a embocadura de acordo com a boca. A minha boca não é igual à sua. Sim. A boca dos cavalos também, entendeu? As minhas costas não vai ser igual às tuas costas, entendeu? Então, todo mundo tem uma medida. E os cavalos é a mesma coisa, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Em São Paulo já tem pessoas que trabalham com o saddle fit, o bite fitting a gente não tem no Brasil. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? São detalhes que fazem a diferença, entendeu? Eu trabalho com essa parte da fisioterapia, da reabilitação, mas eu vou olhar a sela. Eu olho a sela, tá com dor nas costas, o que vai nas costas? Entendeu? Já a gente cansa. E é o causador, né? Porque senão fica só tratando o efeito e não a causa, não só isso. Pode ser um causador. Pode ser, Pode ser um causador, mas tu entende que o esporte em si já é algo que exige muito, né? Já é algo que exige muito, já é algo que gera uma sobrecarga muscular gigantesca, né? E daí você utilizando o equipamento errado, imagina o Usain Bolt correr com um tênis apertado. Entendeu? Sim. Ou solto, né? Às vezes a gente pega e fala, cara, o pessoal, a parte atlética, ela é tão incrível que uma vez me falaram, por exemplo, um tenista, ele manda fazer a raquete pelo tamanho do antebraço dele para aerodinâmica. Cara, isso é genial, né? Isso é muito genial, Sim. sabe?
pessoal da Fórmula 1... O tamanho da mão, por exemplo, minha mão pode ser maior que a tua, e aí a pegada na raquete vai ser diferente. Isso, aí, por exemplo, o pessoal da Fórmula 1 ajusta o carro imediatamente pro tamanho do piloto antes da corrida, entendeu? Então, assim, tudo isso é muito sensacional, porque... A gente consegue ver muito bem no humano, mas não pensa pro animal, né? Exatamente. Que tem essa diferença na boca, que tem a diferença na coluna. Isso. A célula, né, deveria ser ajustada XPTO ali para... Isso. Então, assim, essa questão é muito sensacional, né? Aí agora a gente entrou no assunto célula, por exemplo, né? E eu fiquei de te responder sobre a terapia sutil biodinâmica, Sim. né? Uma das coisas que eu mais pego são lesões de fáscia, tá? Causadas por manta errada, por exemplo. A manta, né? não é nem a célula. A manta errada. Às vezes a gente acaba tendo mantas que elas têm um material muito emborrachado. Um exemplo. De repente, no movimento, isso, o força cavalo mais. soa. O cavalo soa. E sabe o que eu já cheguei a fazer? Não era a manta propriamente dita, mas era o gel. Não sei se vocês já viram isso alguma vez, que é tipo um gel, todo esburacadinho, um silicone mesmo, ele é bem molinho assim, que eles colocam para absorver impacto. Né? Principalmente utilizam isso no hipismo. E justamente esse caso que eu fui atender, eu atendi vários assim, mas esse em específico foi bem interessante, porque eu não tinha visto como que o animal estava sendo selado, né? Então, eu chegava lá, fazia quiropraxia, fazia as coisas, melhorava uma semana, depois voltava. Melhorava uma semana, depois voltava. Melhorava uma semana, depois voltava. Falei, gente, mas que coisa, o que está acontecendo? Vamos descobrir isso. Aí fui lá, pedi para eles, posso ver vocês selarem? Sela ela para mim que eu quero ver. E justamente, aí começaram, eu falei, descobri. Ainda falei para ele, para de gastar dinheiro comigo. Né? Falei para ele brincando. Porque esses géis, ou até algumas mantas que tem essa questão emborrachada, elas fazem um gripe. O cavalo sua, você bota direto na pele, o cavalo sua, aquilo ali faz e começa a descolar esse subcutâneo. Não descolar de fazer uma ferida. É que eu imaginei, porque quando é borracha, ela tem muita aderência, né? Isso. E aí quando tem o esforço, ao invés de repente ter um deslize um pouquinho maior, ele vai forçando ali e tem esse descolamento, né? O descolamento e essa lesão de fáscia. Eu cheguei a pegar... Imagina que dor. Que dor, meu Deus. E eu cheguei a pegar esse gel, molhar e esfregar no braço do tutor. Eu falei, olha só, imagina isso com alguém com 80 quilos nas suas costas. Sim, porque na hora que desce, né, aquilo ali, a célula vai tudo para frente. Daí você imagina, você pega aquilo na mão e mostra pro cavalo, o cavalo ele já te mostra que aquilo ali que dói. Por isso que muitas vezes eu gosto de pegar a célula e mostrar pro cavalo. Porque ele já murcha a orelha, ele já te mostra vários sinais que ele detesta aquilo, porque ele sente dor com aquilo. Os animais, eles são muito inteligentes, né? Eles associam as coisas. Então, o associar que o animal tem de célula e dor, ele já te mostra. E olha o quão prejudicial é isso. Meu Deus. Entende? Não tô nem falando da lesão, tô falando pro psicológico, não, claro, né? se você precisa que ele salte uma certa altura, com dor, ou fala, não vai, né? Ele começa a associar o esporte a sentir dor. Sim. Tá? Então, aí voltando à questão da terapia sutil biodinâmica, o nome é sutil, né? Porque a gente faz o uso das mãos, a gente coloca as nossas mãos em pontos de técnica específicos, né? Com peso de 5 gramas, tá? Inclusive, um cara ganhou o Nobel comprovando que o peso de 5 gramas é o suficiente para mobilizar a fáscia, né? Ao contrário do que se pensava, que precisava ser algo bruto, que precisava ser algo dolorido e tudo mais. Não, a gente consegue fazer a liberação dessa fáscia, fazer com que ela corra, com que ela deslize, com que ela não tenha restrições, apenas com 5 gramas de peso. 5 gramas é um carinho? Quanto que é 5 gramas? Quase um carinho. É algo realmente bem sutil. Bem leve. Bem sutil. Tá? E daí a gente começa a ter a gente ativa, né, toda a parte parasimpática do animal. Você percebe que o cavalo ele vai caindo, ele vai mastigando, ele vai pescando. Literalmente, o cavalo chega a pescar, sabe? A dormir. Tá? Por conta dessa ativação do sistema nervoso parasimpático. E daí a gente para pensar, né? Agora, fazendo mais uma reflexão. Quando a gente tem um momento de adrenalina na nossa vida, nós, os animais, a gente ativa o simpático, certo? O que o simpático faz? Opa, luta e fuga. Pico de cortisol,
tira todo o sangue de trato digestivo, de tudo mais, vai para musculatura, circulação e tal, tá aquela coisa, pronto para matar e morrer, né? E quem tem dor tem isso sempre. Você tá com o simpático sempre na atuação. Sendo ativado. Tá? Então, quando a gente faz a quiropraxia da mesma forma, quando a gente faz toda essa ação de botar o animal em parasimpático, a gente melhora a digestão. O atleta tem muita gastrite, a gente melhora a circulação sanguínea dos músculos. Então, assim, é um conjunto lindo, né, de coisas, porque a gente realmente consegue fazer com que o atleta nutra adequadamente o tecido dele, né? Isso só com as nossas mãos, sabe? Então é algo bem bacana. É uma coisa realmente muito bacana, né? Porque no animal, eu até lembro daquele filme de desenho há pouco tempo atrás, que eles estão lá na cabeça, né? Tá sentindo dor, então faz tal coisa, né? Geralmente... Qual desenho? Divertidamente, Sim, tá sentindo dor, vai acontecer tal coisa. Aí o chato, ela fala, não vai acontecer isso. Mas é mais ou menos isso, né? Quando o animal tá com dor, ele vai afetando tudo, porque fala, não manda sangue pra ir não, porque eu tô precisando aqui por causa da dor e tal. Muda completamente como o cavalo... Sim. Né? E os animais, eles respondem muito bem às coisas, né? Eles não têm crença limitante, né? Então, eles respondem maravilhosamente bem às coisas, né? Muitas vezes o ser humano não responde bem às coisas porque a gente tem crença de tudo, né? Então, isso não vai dar certo. A pessoa já, isso não funciona, isso não vai dar certo, isso não sei o quê. Os animais não têm isso, eles recebem apenas, né? Sim. Então, os resultados que a gente tem são maravilhosos. A gente acaba vendo, por exemplo, existe um livro humano que foi um dos precursores dessa... Porque a doutora Celina Tarantino, que dá esse curso de sutil biodinâmica, ela é veterinária e, inclusive, ela atua nas Olimpíadas e tudo mais, tá? Uma profissional sensacional, tenho um carinho e admiração muito grande por ela. E ela... como é que eu vou dizer? A Celina, ela só atua com animais de altíssima performance. Tanto é que, assim, foi uma das técnicas mais utilizadas nas Olimpíadas que teve no Japão, por exemplo, né? E todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? E ela atua nos Estados Unidos também, né? Então, ela é uma pessoa, assim, que ela criou essa técnica, né? Tem uma vertente da osteopatia, porque dessa questão da parte das terapias manuais, né? Mas é uma técnica dela, a sutil biodinâmica. E existe a comprovação no ser humano, um livro publicado, inclusive, que se chama Anatomy Trains, que mostra os trilhos anatômicos realizados por esse tecido facial no corpo. Então, é como se fosse um tip-top de bebê, sabe? A fáscia, né? Ela reveste todos os músculos, todos os órgãos. E é como se fosse um tip-top de bebê. Você puxa aqui em cima, você vai puxar o pé também, porque é um negócio só. Então, isso explica... E você estava dizendo que a fáscia ela é toda irrigada por nervos e neurônios que passam essas informações para o cérebro. Isso. Ela é responsável por tudo isso. O que é... Desculpa, eu acabei não falando, mas o que é a fáscia? O que é esse tecido? É um tecido conectivo, tá? É um tecido conjuntivo, conectivo, cheio de colágeno, cheio de ácido hialurônico, que é feito para deslizar, porque o músculo desliza, os tendões deslizam, os nervos deslizam ali dentro, tá? E antes se achava que a fáscia era um tecido inútil, né? Só que, na verdade, eles viram, inclusive foi tema de Nobel, né, de medicina, viram que a fáscia, ela entrega informação. Ela é uma rede elétrica. É como se fosse a continuação da rede elétrica. A gente tem a caixa principal, a fiação grossa, que é a medula, os fios maiores... Isso, e a gente viu que os nervos periféricos, até a própria medula, ela é revestida de fáscia, tá? Então, assim, é um tecido... E tem microvasos também para nutrir tudo isso. Então, assim, é um tecido que é crucial, ele é essencial, né? Então, explicando essa parte do tip-top do bebê, que a gente puxa de um lado, você vai puxar o pezinho, porque tá tudo ligado, é uma coisa só, né? Isso explica... Porque que, por exemplo, um cavalo, ele não tá colocando o pé. Eu vou mexer lá no pescoço, muitas vezes. Ele não tá querendo se colocar, mas o problema tá lá no pescoço. Na frente.
entendeu? Uhum. Então, assim, as coisas, elas não são Elas estão ligadas, separadas. mas elas estão Exatamente. todas ligadas, mas não é óbvio, né, que uma coisa na pata posterior ali tá sendo entregue mal por conta de algo no pescoço, né? Exatamente. Tá? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente tem um animal. E tudo isso num animal que não fala, né? Então é um Uhum. desafio, sabe? Sim. Então, assim, a gente já tem também artigos publicados para cavalo, tá? Uhum. Mostrando essas linhas, a gente chama de linhas de força faciais, tá? No ser humano é um livro, mas nos cavalos a gente tem um artigo publicado comprovando a existência, em dissecação mesmo, comprovando a existência dessas linhas de força, tá? Então, quando a gente fala de esporte, a gente não pode ignorar isso, Uhum. entendeu? Porque é o que... Imagina, eu preciso de uma contratura muscular adequada, saudável, que seja rápida, que seja eficiente, que não seja nem demasiada e nem pouca, né? Uhum. Então, assim, na parte humana isso já está muito bem estudado, Uhum. bem determinado, né? E na veterinária a gente tem começado, tá, a falar sobre isso e a trabalhar em cima disso, tá? Então, qual que é a importância de tudo isso que eu estou falando? Muitas vezes não adianta, é um trabalho né, multidisciplinar, entendeu? Então, às vezes, beleza, a gente tem um problema articular, mas você vai lá, tira a manqueira mãe do cavalo, a principal dor que é numa articulação X. Só que pra gente ganhar um desempenho atlético, a gente precisa avaliar muita coisa, né? Então, esses trilhos anatômicos, esses trilhos anatômicos faciais, eles têm influência direta, tá? Na mobilidade do animal também, na performance, né? Então, e também antes se tinha a ideia de que uma liberação miofacial precisava ser dolorida, né? O cavalo tinha que reclamar aquela coisa, e na verdade não. É uma coisa extremamente sutil. A gente pode sim utilizar materiais, eu utilizo muito fascique e tudo mais, né? Só que é tudo muito leve. Não é nada, sabe, dor, porque senão Porque a gente pensa que o cavalo ele é grande, então ele sente menos dor que a gente, né? Entre aspas, né? Gente, é o animal mais sensível. É o animal mais sensível, tá? Eles são extremamente sensíveis para tudo, tá? E assim, a gente fazendo as terapias neles, assim, a gente consegue muitas vezes ver a mudança de comportamento. O cavalo, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Assim, às vezes o treinador fala, não queria, não gosta muito de virar para um lado. Coisas muito sutis, assim. Mas o cavalo é bravo, sabe? Ela quer morder, ela não... Aí você começa a fazer as terapias no animal e ele para com esses comportamentos. Então, uma às coisa vezes... angustiando Exatamente, ele ali. algo doendo, Sim. entendeu? Então, imagina, o limiar de dor do atleta já é alto. Ele já tem o limiar de dor alto. Então, assim, quando eles estão reclamando... Porque tá no limite Isso, entendeu? Uhum. Então, é algo que... O animal, até o treinador, todo mundo se beneficia muito, sabe? Da abordagem, né? E como é que é? Porque, de novo, né? A gente tem essas crenças que nos limitam a entender o cavalo, né? Que ele é um animal rústico, que o couro dele é grosso, então por isso ele não sente tanta dor, ou não é tão sensível quanto a gente, né? E aí você tem um treinador que fala, olha, a gente precisa contratar a Aline para vir aqui fazer o trabalho, né? Sim. Como é que é essa primeira vez que está sendo... A Aline está indo lá, a pessoa já tem a convicção de que vai funcionar? Como é que... Porque é algo... A minha percepção está certa de que as pessoas têm um pouquinho de... será que isso vai dar certo? Será que... Porque a gente está acostumado com remédio, né? Vai lá tomar remédio. A gente tem restrições no sentido tanto dos tutores, né? Como às vezes até dos colegas veterinários, né? Os colegas veterinários sim, muitas tem vezes isso eles também, não acreditam, né? Ou é uma coisa muito invasiva, ou é um negócio químico, senão não funciona, né? Claro, graças a Deus as coisas elas vão melhorando porque o resultado fala por si só, né? Então, assim, a gente trabalha com resultado, não tem o que fazer, né? Mas, é igual, por exemplo, a quiropraxia. Eu subo em cima de uma caixa,
Para eu poder conseguir ficar na É que você ondulação. estava falando, né? Vem a linha ali, daquele cavalo daquele tamanho, você precisa ficar com o teu corpo em uma posição que você consegue fazer a força. Exatamente, ou o o toque vetor que precisa. de força, exatamente. Então, eu subo numa caixa para fazer quiropraxia, faço os movimentos e, assim, muitas vezes uma abordagem que eu utilizo quando o tutor pode estar junto, como é aras, muitas vezes não consigo chegar no horário X, porque eu dependo de logística. Eu gosto quando o tutor ou o treinador estão juntos, porque eu consigo mostrar para eles a mudança na biomecânica. Falo, tu tá vendo que... Eu até imito o cavalo. Você tá vendo que ele tá andando assim? Você tá vendo que uma perna tá menor que a outra? Aí quando você mostra pra pessoa, ela fala, cara, é verdade. Eu nunca percebi isso. Ou senão eu vou lá e falo assim, palpa o pescoço dele comigo. Olha como esse lado tá assim, olha como esse lado tá assado. Eu faço isso. Tem que mostrar, né? Isso. Então, pra pessoa entender o que eu tô falando. Ela fala, aperta, e às vezes a pessoa vai lá, aperta o cavalo, reclama, viu? Tem dor, entendeu? Eles não estão reclamando à toa, senão, passa a mão ali em toda a região dorso lombar, né, tóraco lombar, ali em cima da musculatura, o cavalo começa a sacolejar a musculatura, fala, tá com dor, vocês estão vendo? Quando eu falo passar a mão, é uma coisa sutil. Antigamente tinha aquela coisa de palpar o animal com brutalidade e tal, isso não tem necessidade. Eles vão demonstrar pra gente onde tá doendo. Que bom pra eles, né, que isso acontece. Eu já vi alguns vídeos na internet de um profissional homem fazendo isso, né? Ele pega, puxa a pata e o cavalo quer morder. Aí vai lá, faz alguma coisa. A gente, hoje em dia... Agora só assim, eu não sei se está certo ou se está errado, né? Mas... Só para eu finalizar, assim, com relação ali à abordagem e a terapia sutil, a manual sutil biodinâmica, o que acontece? Eu tenho que colocar a minha mão com 5 gramas de toque, as duas mãos em partes técnicas próprias do corpo. Deixa eu entender bem essa questão de 5 gramas. Você tem a tua mão calculada, né, para fazer 5 gramas. Não é calculada, mas é... Não, calculada eu digo assim, você sabe quanto que exerce de pressão a tua mão. Isso, exatamente, eu sei o quanto que exerce de pressão. O calculado eu quero dizer isso, você sabe quanto que são 5 gramas ali que tem resultado. Isso. Tá, então, desculpa te interromper, vamos lá. Isso tudo é ensinado no curso, né? O que a gente sente, toda a técnica, não é um curso rápido... igual da quiropraxia também, foram meses, né? Não é uma coisa, pra você ter uma ideia, a gente tem prova, tudo, né? E a gente, antes de começar a fazer os ajustes nos animais, porque sim, você pode fazer coisa errada e você pode sim prejudicar bastante o animal, tá? Então, por exemplo, você tem ali a gente tem as caixas, né? Que a gente desarmava, por exemplo, a gente botava um ovo cru e a gente tinha que desarmar a caixa sem quebrar o ovo. O que é desarmar a caixa? É uma caixa de madeira que assim, a gente faz o vetor de força em cima dela. Então ela desarma. Ela cai a partezinha de madeira dela. Então significa que fez um ajuste. Entendeu? Então a gente tinha que fazer em cima do ovo e desarmar a caixa sem quebrar o ovo. Porque a quiropraxia ela não é força bruta. É uma pressão no lugar certo. Ela é velocidade. Isso, velocidade. Vetor e velocidade. Entendeu? E então parece que é bruto porque você tem que fazer algo... É rápido. É rápido, Isso. E assim, aí a sutil biodinâmica, às vezes as pessoas acham que a gente tá benzendo o animal, né? Porque você tá lá com a mão, exatamente, mas não, existe uma técnica e se tem né? Então muitas vezes as pessoas elas não entendem muito o que tá acontecendo, né? E tu estava me comentando ali sobre a parte da quiropraxia nas redes sociais, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Tá. Eu até ia te convidar, fazer um convite para a gente, de repente, acompanhar uma vez você. Claro. E a gente ver e fazer uma filmagem, porque eu acho que é muito legal para quem acompanha a gente esse trabalho. Porque você está acostumado a lidar com áreas de alto rendimento, tudo, mas tem o criador médio que às vezes está passando por um problema e não sabe, né? Né? Às vezes e assim, às vezes ele não sabe, não dá ou pista, ele até tal. sabe, só que ele tem aquela expectativa de uma vez só vai resolver todos os meus problemas. E a gente não tem como sentar uma hora para conversar. Mesmo, né? Exatamente, a gente não consegue sentar uma hora, explicar tudo. Então, o podcast já esclarece bastante coisa, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana que as pessoas elas precisam entender. A medicina, ela não é... 2 mais 2, muitas vezes, não vai dar 4 para nós, entendeu? A gente é uma coisa multifatorial. Não adianta mexer na quiropraxia se a biomecânica do casco está errada. Tô dando um exemplo, né? Então...
esse tipo de coisa que é bem importante as pessoas terem essa consciência, né? Uhum. E assim, que eu tava falando eu ia falar das redes sociais, né? Sim, é um perigo porque a gente vê coisas ali que... Isso, assim, tanto para pequenos animais, que a quiropraxia também pode ser feita para cães, gatos, qualquer né, animal. A gente acaba vendo vídeos, por exemplo, de pessoas se embasando numa anatomia humana e fazendo ajustes no cachorro. Aquilo ali tá muito errado. Eu já vi coisas também que parece, que assim, a gente não conhece, mas parece errado. Estralando o pescoço de cachorro, umas coisas. Não era esse o que eu estava falando sobre cavalo. Eu vi um sobre cavalo que é isso que você disse, ele passa a mão assim num lugar, o cavalo dá aquela... tá. Daquele negócio, ele reclama, né? Ele passa, ele aperta num outro lugar, aí ele passa, o cavalo não faz mais nada. Fala, poxa, é algo que é interessante, né? E até, por exemplo, eu sempre falo, né? Eu falo, gente, as coisas, as terapias, elas não são para gerar dores insuportáveis. Igual, por exemplo... Sim, você está com uma dor, você vai uma dor maior ainda para não faz, sei lá, não parece então, que não faz às vezes a gente tem nas redes sociais, um ajuste, o cavalo dando coice, aquele show e aquelas sabe aquelas o que eu vi coisas? Foi uma coisa, não sei se é sutil, mas algo que ele passa a mão, e aí passa a mão assim para trás no quarto traseiro, o cavalo dá. Aí ele passa de novo, o cavalo faz não sei o que, aí ele vai lá, faz alguma coisa, ele passa de novo, o cavalo não faz mais nada. Falou, parece que... Assim, pelo que tu tá me relatando, faz sentido por essa trilha, Sim. esse trilho facial. Ele passa a mão assim, vai, aí o cavalo reclama. Ele passa de novo, o cavalo reclama. Ele faz alguma outra coisa, não é nada pirotécnico, não. Ele faz alguma coisa ali, aí ele passa, o cavalo mastiga direitinho, não tá nem ligando mais para ele. É uma coisa... Então, e as coisas, elas precisam, a gente precisa ter esse cuidado, né? É igual a quiropraxia, a gente tem se tem o mito por trás que para funcionar precisa fazer cleque. Entendeu? Você precisa estralar, né? Pouquíssimas vezes faz. Né? Isso é por causa de uma cavitação articular e não é porque fez o cleque que está certo e não é porque fez o cleque que está funcionando. Entendeu? O que nos diz se funcionou ou não é a mobilidade que aquela vértebra, que aquela articulação ganha. Entendeu? Que é o que eu falei. Você sente que não está legal a mobilidade daquilo, faz a ajusta, ajusta e você vê que volta. Testa a gente sempre testa. A gente faz o teste, está restrito. Ajusto, faço o teste de novo, liberou, então tá certo. Entendeu? Esse é o princípio da coisa. Melhorar, desobstruir, tirar as aderências daquilo ali que está sendo restringido. Entendeu? E eu perguntei isso da questão de como é que é com as pessoas que têm menos necessidade de um trabalho desse de alta performance, porque é uma coisa que é com nós seres humanos também, né? Massagem, será que resolve? Será que vai dar certo, né? Sim. E ainda mais um criador fazendo isso para no animal, né, falar, vou contratar alguém que vai me fazer massagem no meu cavalo, é isso mesmo, né? Eu tô falando porque a gente conhece muita gente que talvez, e não é isso, né? Porque às vezes quando eu mesmo escuto a palavra quiropraxia, falo, é alguma coisa que mexe ali, que não sei, né, se vai... Então, é algo realmente muito interessante que a gente está aqui falando sobre isso para despertar a atenção dos criadores, porque às vezes você está com um cavalo ali que você fala, na pista não... Mas às vezes é alguma coisa que está incomodando aquele animal. Com certeza. Ele pode render mais, claro que está todo mundo atento à alimentação, aos cuidados com os animais e tal, mas pode ser alguma coisa fisiológica, tá certo? Sim. Que pode estar atrapalhando o rendimento melhor daquele animal, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, às vezes eu acho que, por exemplo, a gente ter essa visão, isso já desperta muita coisa na gente, né? De, por exemplo, assim, às vezes, beleza, meu cavalo ele não é de altíssima performance. Mas sim, eu pratico um determinado, mesmo que seja num nível baixo ou intermediário, eu pratico um esporte com ele, né? Como você falou, às vezes a gente também, igual, eu ando de bike, né? Eu ando de bike, às vezes eu também tô na acupuntura, também tô na quiropraxia, também tô na liberação. Não é para participar de uma Olimpíadas, mas é para fazer aquilo sem fazer dor, isso, fazer e fazer aquilo com bem, segurança, né? Isso, né? Porque a gente precisa pensar em lesão, mesmo, e eu vou te falar, eu faço shockwave, né, também para tratar, quando já está lesionado, né, para tratar a parte de tendinites, desmites, todas essas questões, e assim... Olha,
80% dessas coisas que eu trato poderiam ser evitadas, né? E são coisas que nem sempre é atleta de altíssima performance. Nem sempre. Sim. Tá? Boa parte não é de altíssima performance. Porque uma coisa a gente tem que entender também. Como eu comentei para vocês, 2 coisas fazem perca de massa muscular: desuso e lesão neurológica, problema neurológico, certo? O desuso, ele não é um desuso, o cavalo ficou 1 ano sem fazer nada. E as férias também. Não, meu cavalo salta o ano todo. Chegou dezembro, fica de dezembro a fevereiro sem fazer nada. Gente, aqui ele já perdeu 70% da massa muscular. Quando ele voltar... Quando ele voltar... Você não vai saltar do mesmo jeito. E não é nem saltar do mesmo jeito. O esforço, exatamente. Porque antes de eu ter uma tendinite, o que eu tenho? Uma sobrecarga muscular, por exemplo. Tá entendendo? Então, essa informação é muito legal porque é muito importante para todo mundo que está ouvindo, né? A sobrecarga muscular que vai causar a tendinite. Isso. E daí, assim, eu costumo falar, atleta não tira férias. Atleta não é para tirar férias. Às vezes a gente acha, estamos fazendo uma coisa maravilhosa pelo campo. Beleza, não precisa ser no altíssimo rendimento. Sim, você vai reduzir um pouquinho e tal, mas não dá para deixar. Porque daí volta, sobrecarrega e lesiona. Sim. Entendeu? Sim. É muito bacana. E as outras técnicas que você usa para complementar a quiropraxia? Por exemplo, a acupuntura, a do choque que você falou. Tem mais que você usa em conjunto com ela para poder... Sim, eu não faço acupuntura, tá? Eu não trabalho com essa parte, mas assim, por exemplo, nos áreas onde eu atuo mensalmente, eu vou lá e a pessoa já sabe do meu trabalho, ela já contrata o meu trabalho ali como inteiro, né? Então, por exemplo, eu chego lá, eu faço a quiropraxia, detecto aonde eu tenho os problemas, as cadências, tudo mais, as restrições. Aí eu percebo, por exemplo, tá com um pouco mais de dor em determinada musculatura. Aí eu já utilizo um laser, eu já utilizo um campo eletromagnético, eu já, além das terapias manuais, eu utilizo um fascic, por exemplo, para ajudar a liberar mais rápido, né, essa questão muscular. Então, assim, o meu trabalho ele também acaba tendo vários braços. Não é só a parte da quiropraxia ou da biodinâmica sutil, né? Não. É também o trabalho veterinário de entender a fisiologia e agir do jeito que precisa. Isso. O choque é um choquinho mesmo? Como é que é? Não, o shockwave, isso daí dava pra gente fazer um outro podcast, né? Mas é verdade. Tenta reduzir. O shockwave, ele é um equipamento específico, tá? Que gera uma onda de som mecânica específico também, que é como se fosse ele gera cavitação dentro da célula. O que é isso? A gente tem a onda de som, do shockwave, ela tem um pico positivo muito rápido de nanosegundos e um pico negativo logo em seguida de nanosegundos também muito rápido, tá? O que acontece com essa oscilação rápida de pressão? A gente faz cavitação celular. O que é a cavitação? É quando a gente abre uma Coca-Cola, que estava com uma pressão positiva lá dentro, você abriu, despressurizou aquilo, eclode as bolhas. Eu faço essa eclosão de bolhas dentro da célula. Essa eclosão de bolhas dentro da célula, essa cavitação por um estímulo mecânico, gera liberação de fatores de crescimento, angiogênese, eu levo sangue para lá, deposição de colágeno, alinhamento de colágeno, evita a formação de fibrose. Então, assim, eu recupero uma lesão tendínea com ruptura em 2 meses. Rapidíssimo. Eu não sei muito bem o que é isso, Não. Mas eu acho que é grave. Quando rompe é muito mais grave, quando a gente tem ruptura de fibra, é muito mais grave do que só uma inflamação. Ah, tá. Porque se o tendão... eu sempre tento lembrar da carne, né, que a gente está acostumado, romper as fibras realmente de um músculo, é isso? Só que o tendão ele é como se fosse uma corda, entendeu? Pensa nele, ele tem um músculo em cima e ele se transforma nessa corda, né? Essa corda, ela tem um alinhamento de fibras, imagina uma corda, igualzinho. Sim. Ela tem esse alinhamento de fibras. Quando a lesão, ela é significativa e importante, eu vou dizer para vocês, no cavalo, muito assim, não é só inflamação, a maioria que eu trato é com ruptura já de fibra. A lesão foi tão forte que rompeu essa corda. Entendeu? A corda rompe, e ela não rompe inteira, né? Ela rompe várias partezinhas. E claro, isso gera muita dor, inflamação, perca de performance e tudo mais, né? Como a gente aqui, por exemplo, a gente tem vários
tendões aqui. Isso. É como se uma partezinha dele se rompesse do nosso local de fazer, de fazer a alavanca aqui. Exatamente. Aí imagina a dor que não vai ser para fazer essa alavanca. Né? Então, os animais é a mesma coisa. Uma parte menor da quantidade de... Isso. De... E daí o que antigamente acontecia? A gente ia lá, dava anti-inflamatório, solta no pasto, o cavalo ficava 6 meses, 1 ano, quando voltava, né, para o esporte. E hoje a gente já tem tecnologia suficiente para recuperar um animal em 2 meses, por exemplo. Que legal, entendeu? Que bacana. E qual é a importância disso? Mais uma vez pensando em performance, a gente tem uma corda que é o tendão. Esse tendão rompeu. O que o corpo faz? Começa a depositar um monte de coisa ali dentro e forma um tecido cicatricial. Certo? Forma uma cicatriz. Só que essa cicatriz, ela é bagunçada. Ela é um tecido bagunçado. Exatamente. Aí tu concorda comigo? Se eu tenho uma corda, no meio dela tem alguma coisa atrapalhando ali? Isso. E para essa corda ser resistente, eu preciso das fibras certas. Entendi. É igual uma corda normal nossa. Quanto mais corretos são as fibras, alinhados e tudo mais resistente é essa corda. Agora eu vou lá e boto um negócio bagunçado ali dentro, vai romper de novo. Por isso que não adianta botar o cavalo para ficar no pasto para sempre. Ele vai Ele vai perder toda a massa muscular e ele talvez não esteja se recuperando. Ele só está deixando de movimentar de um jeito que não causa dor. Depositando um tecido bagunçado ali dentro. Então o Shockwave ele tem essa característica de recuperar rápido. Eu recupero o atleta mais rápido e com qualidade, né, de tecido. Então, assim, vem a deposição, tem deposição de colágeno, tem tudo certinho ali, que daí a estrutura, ela volta a ser funcional, né, e o animal volta para o esporte daí. Muito bacana mesmo. Nossa, hoje foi uma aula pra gente aqui. Falei mais do que... E eu espero muito que o pessoal tenha aprendido como a gente aprendeu aqui, foi muito bacana. Eu acho que dá pra gente fazer mais um podcast ainda mais pra frente aí. Dá pra fazer. E se você deixar, a gente te acompanha um dia fazendo o seu trabalho. Gente, vai ser um muito prazer. legal colocando isso na nossa rede pro nosso público, ver como é que é esse trabalho. Vai ser muito um prazer. legal. Muito bacana. Obrigada Aline, por me receber. muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse o teu contato, como é que as pessoas entram em contato contigo. A gente pode deixar meu número? Pode, vai tá no... Você pode falar também o teu Instagram, ou o site da tua clínica. O meu Instagram... Aproveita para passar as informações. O meu Instagram é @wayvet, fisiatriavet, tá? Não sou... Já admito que não sou uma pessoa muito das redes sociais ali, tá? Porque, cara, na nossa correria acaba sendo difícil, né? Mas o meu contato é 47991838821. Se alguém tiver alguma dúvida, né, enfim, eu estou à disposição, tá? E seria isso, a gente pode sim marcar um outro podcast. Pra gente vai ser um prazer marcar um outro e acompanhar você na tua atividade. Vai ser muito legal trazer isso pro pessoal. Sim. Muito bacana. Muito obrigado, Aline, pela tua presença aqui com a gente. Foi muito... elucidador, aprendemos bastante aqui hoje, valeu mesmo. E você, o mais legal que eu preciso dizer é que você tem muita segurança do jeito que você fala, muita prática com certeza, né? Então a gente fica muito tranquilo de ouvir e saber que funciona, muito bacana mesmo. Obrigada. Parabéns e muito obrigado. Obrigada. Terminamos mais um podcast Negócio Animal, acompanhe a gente nas redes e logo mais teremos outros. Muito obrigado e um abraço, até mais.